Essas questões. Direito patrimoniais, há uma grande preocupação com relação aos contratos imobiliários, porque a rigor não se exige outorga uxória. E quem, numa cidade grande como Lisboa, vai estabelecer, adquirir um imóvel, o cidadão que está vendendo, no princípio ele se declara solteiro, embora ele vive em união estável e aquele imóvel tenha sido adquirido na constância de união estável, onerosamente, com esforço comum. E ele venha, não estou pensando em fraude não, talvez até por desconhecimento de ambos, mas lá pelas tantas a mulher do vendedor, a companheira do vendedor, resolva questionar essa venda. Como é que ficam essas questões? E se realmente ela for enganada, ela terá os mesmos direitos que a esposa de um outro casal que tenha constituído um matrimônio, aquela que for casada de um outro casal, sempre fazendo essa colocação, não estou misturando situações de poliafetividade, de poligamia, enfim, estou sempre colocando dois casais, o casal A e B, C e D. Aqui existe casamento, houve uma alienação de um bem, vamos pensar num bem móvel que pode ter muito valor. Eu já tive que atuar como advogado, que o único patrimônio do casal era um grande caminhão, carreta de transporte. Hoje no Brasil vale cerca aí, pelo menos uns 500 mil reais, vamos colocar aí 150 mil euros, talvez algo aproximado disso daí. Para muitas famílias esse é o único patrimônio que se consegue formar ao longo de muitos e muitos anos. E se for alienado, como é que fica? Tem regra específica para cônjuge, não tem para companheiro. E a questão do acréscimo do sobrenome, do patrocínio. Se eu falar, mas ninguém se interessa, pode ser. Tem no Brasil o caso histórico de ninguém menos do que a dona Arminda Neves de Almeida. Ninguém imagina quem eu estou falando. E se falar Arminda de Almeida Villa-Lobos, já começa a pensar a respeito. Pois a companheira do célebre maestro Heitor Villa-Lobos. Ela passou por questão costumeira a usar o patronímico Villa-Lobos. Mas não existe lei permitindo isso. Houve alguma previsão lá na Lei de Registros Públicos, artigo 57, parágrafo 2º a 6º. Questão dos alimentos provisórios é algo simples, embora haja direito ao alimento, e aquela prova pré-constituída, que é requisito para o juiz poder conceder liminarmente o direito a alimentos provisórios. Quem casou tem ali o meio legal de provar certidão de casamento. Quem vive em união estável nem sempre tem um contrato escrito. Questão outra, e aqui também suscito o professor Guilherme de Oliveira, a presunção de paternidade. Nem sempre o marido vai registrar os filhos. Eu tive a enorme satisfação de ir registrar meus 2 filhos. E, enfim, acho bonito, eu gosto da questão registral, do assunto do Instituto de Registro Público. Mas, por vezes, o pai não pode, mas não, a mãe precisará ir sozinha. E o pai viajou para algum evento no exterior, uma necessidade de trabalho. O oficial do registro civil, a rigor, não poderá
ali aceitar aquela declaração isolada da mãe, unilateral. Se o pai vai e registra, tranquilo. Agora, se casados fossem, a mãe bastaria apresentar a certidão de casamento, haveria a presunção da paternidade. Poderia eu, aqui, se o tempo permitisse, mas ficará, se Deus quiser, para uma próxima oportunidade, quem sabe dos senhores lá no Brasil, ou melhor ainda, se eu voltar a ser convidado aqui para tratar da questão constitucional do tema, na ordem da constitucional. Mas digo para os senhores, o assunto conversão da união estável em casamento talvez tenha seu introito, sua gênese, lá no ano 326 da era cristã. Com a vinda dos imperadores cristãos para Roma, passou-se a incentivar o casamento em detrimento do então denominado concubinato. Concubinato esse puro. Como lhes falava, existe uma situação de diversidade de tratamento jurídico. Aqui em Portugal, entre outros institutos, tem a Lei 7 de 2001, na França, o Código Civil francês, artigos 511. 512, 515, 2, 515, 18, Cabo Verde, Moçambique, Cuba, sistemas normativos, que são outros temas que poderíamos